Tarde novamente, pessoal. Estamos aqui para fazer a correção das nossas atividades de hoje, né? Hoje nós realizamos atividades aí no livro de matemática, páginas 102 e 103. Também tivemos uma atividade na folhinha para reforçar aí, né, a nossa aprendizagem de hoje. Então vamos pegar o nosso livro para a gente fazer as devidas correções. Hoje nós estamos dando continuidade, né, à medida de tempo, onde nós utilizamos aí o relógio de ponteiros para estar observando aí a hora, os minutos, né? Lembrando que o ponteiro pequeno marca a hora, o grande marca os minutos. Então vamos lá para a correção das nossas atividades de hoje. Então no número 1, né, a gente teria que completar o reloginho aqui com os minutos, né, que estão faltando, tá? Então complete os quadrinhos deste relógio com os números que faltam, né? Cada tracinho desse corresponde a 1 minuto. O intervalo de um número para o outro, 5 minutos, né? Então ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Na B, responda. Entre o número 12 e 1 do relógio, né? Nós temos aí 5 intervalos. E entre o 1 e o 2, também temos 5 intervalos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos intervalos há entre o 12 e o 2, né? Então, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos aí 10 intervalos entre o 12 e o 2. Letra D agora. Quantos intervalos há na volta toda? Na volta toda que o reloginho aí, né? Que o ponteiro faz no reloginho. 60 intervalos. Cada intervalo do relógio representa 1 minuto. Então, 1 hora corresponde a quantos minutos, pessoal? 60 minutos. E meia hora? Meia hora nós temos aqui, ó, metade do reloginho, né? 30 minutos. No 2, a gente completou aí os reloginhos, né? Observando a hora e completando aqui. Então, vamos ler os horários? Veja o exemplo e complete os demais horários. Se precisar, consulte o relógio da atividade anterior. No primeiro reloginho, nós temos aí 9 horas e 5 minutos. Nesse reloginho aqui, nós temos 9 horas e 15 minutos, 9 e 15. No último reloginho, nós temos 9 horas e 35 minutos, 9 e 35. O desafio, né? Os dois irmãos de mesmo nome que vão marchando aí juntos, né? Com afinco. Mas um dá 60 passos enquanto o outro dá 5. Quem são eles? O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Na página 103, no número 4, né, escreva os horários pedidos em cada item. Né? O horário que a gente entra na escola, né, o turno da tarde, 13 horas. Que sai da escola, 17 horas. Que você janta aí já é pessoal, né? Cada um vai responder o seu. Número 5, que tal aprender mais um modo de dizer os horários, né? A gente também fala a hora quando faltam alguns minutos para a hora seguinte, né? O ponteiro pequeno que marca as horas ainda não chegou ao número 3, pois faltam ainda 25 minutos para as 3 horas. Aqui faltam 10 minutos para as 3 horas. Então, veja mais os exemplos, escreva os horários e a maneira de ler, né? Então, aqui, ó, nesse primeiro reloginho que nós temos 3h40, ou 20 minutos, né? Que faltam aí para as 4 horas. Nesse aqui, 2h45 minutos, né? Ou 15 minutos para as 3 horas. Esse aqui nós temos 1h55. Olha só, já está pertinho né, de 2 horas aí, faltando apenas 5 minutos para as 2 horas. No 6, a gente tinha um probleminha aí sobre a partida de futebol, né, que começa às 16 horas. O primeiro tempo, né, é 45 minutos, mas teve 5 minutos de acréscimo. O intervalo aí do futebol teve 20 minutos. O segundo tempo durou 45, mais 3 minutos de acréscimo, né? Então, a gente tem que completar aí com as horas, descobrir, né, o final do primeiro tempo, o início do segundo tempo e o final da partida. Então, a partida teve início às 16 horas. 45 minutos do primeiro tempo com mais 5 minutos de acréscimo
durou 50 minutos. Então, o fim do primeiro tempo foi 16h50. Mais 20 minutos de intervalo. Então, esse jogo aí recomeçou 17h10. Mais 48 minutos, que foi 45 minutos, mais 3 de acréscimo, mais 48 minutos. Então, o fim da partida aí foi 17h58. Essas foram as nossas atividades aí do livro de matemática, páginas 102 e 103. Também tivemos aí uma atividade complementar na folhinha. Nós tivemos aí uma parlenda, né? Recordando aí parlenda, que são versos ritmados, palavrinhas repetitivas, né? Aqui o tempo é a palavrinha que mais se repete. O tempo perguntou para o tempo qual o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. E na letra A pergunta o que utilizamos para medir o tempo, né? O relógio. Letra B, como você tem aproveitado o seu tempo? Aí é pessoal, cada um vai responder, né? Como tem aproveitado aí o seu tempo. No número 2, a gente vai aí marcar verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as falsas, né? Então, 1 hora tem 30 minutos? Falso, né, pessoal? 1 hora tem 60 minutos. Falso. O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos? Sim, verdadeiro, né? O pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Verdadeiro. O número 6 do relógio de ponteiros indica meia hora? 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? Que é o mesmo que meia hora. Verdadeiro. Com o relógio podemos marcar somente 12 horas? Não, falso, né? Nós podemos marcar 24 horas. Então ficou aí, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. No 3, a gente tem que observar, né, o horário aqui dos reloginhos digitais e completar nos reloginhos de ponteiro. Então, tem que fazer o desenhozinho no caderno e tá aí completando com a hora. No primeiro reloginho, nós temos aqui 17 horas e 15 minutos, né? Completando aqui. No segundo reloginho, nós temos aqui 13 horas e 20 minutos. 13 horas e 20 minutos. No segundo reloginho, nós temos 14 horas e 30 minutos. 14 horas e 30 minutos. No quarto reloginho, nós temos o quê? 4 horas e 10 ou 16 e 10. Aqui nós temos o quê? Meio-dia e 5. Meio-dia e 5. Aqui que é 15 horas, né? Exatas. Ou 3 horas. Nesse aqui nós temos 8 horas e 25 ou 20 e 25. E no último reloginho nós temos aí 18 horas e 45 minutos ou 6 horas e 45 minutos, né? Mas nós temos que completar de acordo com a hora que está aqui, né? Que é a hora aí da tarde e da noite. E também tem os joguinhos que a tia colocou lá no grupo para vocês estarem brincando, se divertindo e, o melhor, né? Aprendendo cada vez mais. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. A tia está guardando aquela foto bem bonita da atividade para estar registrando aí a participação de vocês. Um grande abraço e até amanhã.